Começando mais um episódio aqui do podcast O Analista. Conversas sobre tendências, tecnologia e inovação com convidados que nos ajudam nas análises de assuntos que podem nos impactar em um futuro próximo. Aqui é Denis Cruz. Nas últimas décadas, procedimentos e inovações técnicas foram cada vez mais adotados nos tribunais brasileiros. Leis como a 14.129, conhecida como a Lei do Governo Digital ou Lei de Transformação Digital do Estado, é uma legislação importante para o Brasil no contexto da era digital e que reforça a necessidade da desburocratização, a modernização, o fortalecimento e a simplificação da relação do poder público com a sociedade, mediante serviços digitais, ou seja, tudo que a gente de fato precisa. A desburocratização, modernização e fortalecimento nesses serviços que são tão essenciais para todos nós. Para a gente conversar um pouco sobre o trabalho e a adoção de medidas que visem exatamente ampliar a inovação pelo judiciário, em especial na justiça trabalhista, eu estou aqui com o desembargador Aldalifal Idelbrando da Silva, graduado em Direito e Letras pelo Centro de Ensino Unificado de Brasília e mestre em Aplicações Militares pela Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais. Ele é hoje o atual presidente do TRT, Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, que atende aqui Amazonas e Roraima. Muito obrigado, seu Aldalifal, por me receber aqui nessa conversa. Eu estou muito feliz aqui fazendo esse podcast do Analista com o Denis Cruz. Nosso tribunal é um tribunal transparente. Eu gosto de ter uma relação boa com a imprensa, de prestar conta do meu trabalho como gestor, como administrador. Então, sempre que a imprensa me procura, eu estou aberto para entrevista. Eu que agradeço, obrigado mesmo. Eu queria começar com uma primeira pergunta, querendo saber do senhor o seguinte: como é que a digitalização tem impactado as operações aqui no Tribunal Regional do Trabalho? Quais seriam assim os principais benefícios que a adoção de novas tecnologias tem trazido aqui para a instituição, na sua visão? Eu acho importantíssima a digitalização, essa questão de informatizar o tribunal. O tribunal, principalmente, era processo físico, que era dificultoso, era problemático, e agora, com a questão do PJE, que é o nosso processo judicial, há um acesso amplo, ficou mais rápido, ficou mais democrático, ficou mais transparente. Então, e pode ser acompanhado daqui, de Brasília, de Manaus, de Erunepé, de Campo Grande. Então ficou bem democrático, bem transparente. Certo. Isso aí é muito importante, principalmente quando a gente está levando em consideração de que boa parte da nossa população prefere fazer as suas solicitações e ter os seus serviços via internet, via smartphone. Há esse incentivo no sentido de que os serviços se tornem cada vez mais desburocratizados e mais acessíveis para a população? Como é que o TRT tem trabalhado nesse sentido? A ideia é essa, cada vez mais você deixar a população mais perto do TRT, fazer acordo via smartphone. Pode hoje o advogado lá de Campo Grande, de Brasília, fazer seu pronunciamento, sua sustentação oral. A gente faz reuniões também telepresencial. Então, assim, eu acho que o caminho é esse, o futuro é esse, e eu acho que cada vez mais o tribunal vai usar essa tecnologia de informação. Certo. No sentido de engajamento do público interno, a gente sabe que as temáticas de inovação, elas alcançam, claro, a sociedade, elas influenciam na forma como a gente realiza os nossos serviços, as nossas operações, mas muitas vezes é necessário ter um esforço a mais no sentido de engajar o público interno. E diga-se, os próprios colaboradores a se informarem. Como o tribunal tem trabalhado esse aspecto mais de capacitação interna? Há esse incentivo no sentido dos funcionários buscarem conhecer mais as ferramentas tecnológicas, e há essa adesão no sentido dessa formação acontecer de forma intensificada, principalmente aqui no TRT? Com certeza, Denis. A nossa escola judicial, a doutora Ruth, faz um grande trabalho. A desembargadora Ruth tem cada vez mais capacitado o servidor nessa questão de aprender
aprender mais informática, ficar mais antenado, Certo. lidar com rede social. Eu acho que assim, cada vez mais a gente tem a consciência que esse é um caminho irreversível e temos procurado capacitar nosso servidor cada vez mais nessa seara. Perfeito. Presidente, um outro ponto aqui importante está no sentido da gente visualizar cada vez mais os serviços das instituições saindo da capital e indo para o interior. A gente vê um trabalho forte do TRT em municípios, trabalhando aspectos de aumento dos serviços nessas, digamos, filiais, né? Eu não sei se o nome correto é filial ou regional, mas eu queria ouvir do senhor como é que estão os aspectos envolvendo tecnologia e inovação para o interior do Amazonas. A gente tem uma dificuldade de infraestrutura forte, a gente está vendo a chegada de possibilidades de tecnologia via satélite, tipo um Starlink, amplificando cada vez mais o acesso à internet no interior. Mas eu queria saber do senhor em relação a ações específicas no interior do Amazonas no que se refere à melhoria de tecnologia e inovação. Há esse trabalho, esse olhar no sentido de observar o interior e dar mais ênfase, não? A pergunta é muito boa, Denis. Nossa ideia, quando assumiu o TRT o ano passado, seria descentralizar nosso trabalho. Então, Certo. por exemplo, a gente levou para Boa Vista, que o nosso tribunal é Amazonas e Roraima, turmas para realizar a sessão em Boa Vista. Então, lá em Roraima, pela primeira vez, as 3 turmas do tribunal foram fazer sessão lá em Boa Vista. A gente fez agora, recentemente, um convênio com o TJ do Amazonas para o nosso ônibus itinerante. A gente vai ter um acordo com a UEA para a gente fazer aqui a Lau Injus. O que significa isso? A pessoa do interior pode fazer reclamação lá do interior e essa reclamação vai ser digitalizada aqui. Então a pessoa não tem que se deslocar do interior do Amazonas para Manaus para reclamar. Então vai ter um sistema tecnológico feito com a UEA e assim vai facilitar o acesso do trabalhador do interior à justiça. Isso aí é muito importante, justamente porque, como a gente está vendo cada vez mais a condição de infraestrutura melhorando, digamos assim, a gente vai perceber o público em geral buscando esses serviços mais acessíveis no smartphone, né, no celular. Então, iniciativas como essa são cruciais. E você tem que tratar o trabalhador do interior com o mesmo respeito e dignidade com que trata o da capital. E esse respeito significa acesso mais rápido à justiça. Então a gente fez esse acordo com a EA para que o trabalhador lá do interior do Amazonas, bem distante, bem longe, possa fazer a sua reclamação trabalhista via informática. Perfeito, excelente. Presidente, uma outra frente também que envolve o próprio trabalho das instituições nesse aspecto de inovação passa por algumas barreiras, por algumas dificuldades que é típico de cada instituição. Tem instituições em que a dificuldade está no sentido de convencer o seu corpo de trabalho, os seus colaboradores, a fazerem uma imersão maior e compreenderem mais sobre alguns pontos que às vezes não são compreendidos, justamente pelo fato de que às vezes é cômodo você não mudar a forma de operacionalizar, não conhecer outros softwares, não se atualizar. É cômodo, né? É natural da gente usar sempre as mesmas coisas e não querer trabalhar a transformação. Eu queria ouvir do senhor, assim, quais seriam, na sua visão, é claro que uma instituição como essa, com milhares de colaboradores, de servidores, enfim, tem uma ampla situação de complexidade, mas eu queria lhe ouvir, num âmbito pessoal, o que o senhor considera como os principais desafios na frente do TRT no que se refere à melhoria dos aspectos de transformação digital, de inovação? Está na infraestrutura? Está na necessidade de colaboradores mais especializados? Está na necessidade de convencer ou criar uma cultura da inovação, enfim, né? Quais seriam os desafios hoje que o tribunal enfrentaria, assim, no que se refere a aspectos de melhorar a inovação e tecnologia internamente, assim, na sua visão? Está na estrutura, está no servidor, está na presidência, está em todo o tribunal. Então, o tribunal recentemente deu posse a 80 servidores. Certo.
Esse pessoal é um pessoal novo, na faixa de 30 anos, que vem com todo o cabedal de tecnologia. Então é importante essa renovação do tribunal com servidores novos, com esse conhecimento, com esse filho de tecnologia. Nós criamos aqui o LIODES, o Laboratório de Inovação. A gente tem procurado fazer coisas diferentes. Por exemplo, o Barco Escola. Nós temos um Barco Escola aqui, Denis, que sai para o interior para educar, revitalizar a floresta e ensinar o ribeirinho a replantar as árvores. Então é uma coisa muito legal que nós criamos aqui, questão de inovação. Instalamos agora recentemente São Gabriel PID, que é ponto de acesso digital. Certo. Então o trabalhador de São Gabriel da Cachoeira, ele pode fazer sua reclamação lá de São Gabriel, com toda a estrutura. É um local que tem condições de ele fazer sua reclamação com informática e tal. Se ele não tiver acesso a essa tecnologia, nós disponibilizamos para ele fazer esse acesso. Fizemos semana passada um acordo com um indígena e uma empresa. Certo. De primeira mão nesse PID, nesse ponto de inclusão digital. Então nós estamos avançando sempre para que a gente inove. A gente sabe que a inovação é irreversível, o novo sempre vem. Como diz Heráclito, a mudança é a única coisa que é permanente na face da Terra. Então a gente está tentando sempre se adaptar a essa tecnologia, a esse mundo. A gente melhorou também aqui em Manaus, no Amazonas, no TRT-11, questão da rede social. Certo. A gente revitalizou Facebook, Instagram, de modo que a gente alcance maior número de pessoas para se abeberar do TRT e a gente também levar para essas pessoas mais tecnologia, mais informação. Até porque, presidente, interessante esses projetos, até porque é uma das necessidades ou até mesmo uma das determinações, né, que a gente vê exatamente pela condição de que o público precisa das informações mais acessíveis, né? E por que não fazer um maior uso das próprias redes sociais, né? A ideia é essa, é você ter maior capilaridade. O sim, TRT sim, daqui, porque nosso desafio maior que tem o TRT daqui, eu acho que é o único do país que é assim, talvez o do Pará seja tão grande assim, é você alcançar a pessoa que está lá em Caroebe, em Erunepé, em São Gabriel da Cachoeira. Certo. Nosso TRT tem dimensão continental, sim. Amazonas e Roraima. Nosso TRT fala 60 idiomas, não é só português, nós temos linguagem indígena. Então, nosso desafio é muito grande por ser um TRT com dimensões, com alcance continentais, que engloba Amazonas e Roraima. Eu gostei muito da iniciativa que o senhor acabou de comentar, que fala desse ponto de interação digital, né? De inclusão digital. O senhor pode comentar um pouco como é que funciona na prática? A pessoa que não tem acesso não tem smartphone, não tem nada, ela vai nesse ponto direto? Ele vai nesse ponto, lá tem toda a estrutura para fazer a reclamação, para fazer o acordo, para a pessoa realmente ter acesso a isso se ela não tiver. Então é democrático, qualquer pessoa pode ir lá nesse PID, que é Ponto de Inclusão Digital, e usar a nossa tecnologia para você reclamar, acordar, fazer ação trabalhista. Interessante, interessante. E aí, presidente, indo aqui para o final aqui da nossa conversa, eu tenho aqui inúmeras perguntas, mas não vai dar tempo da gente fazer elas todas aqui, mas uma última seria a ver com um braço bem interessante que eu tenho visto do tribunal local aqui, no sentido de trabalhar a sustentabilidade. O senhor comentou sobre o barco escola e algumas ações que envolvem a navegação pelos rios e instrução. Eu vi uma ação bem interessante, última, inclusive com a sua participação, com o pessoal da Tri-Earth, com o Vicente Tino e equipe, que trabalharam questões envolvendo a ODS, aqueles aspectos da ONU que envolve a questão da sustentabilidade, com plantação de mudas e árvores e tal. Como é que tem sido esse trabalho do TRT e essa participação de vocês no sentido de, além dos aspectos que envolvem exatamente a atuação principal do tribunal, que é levar a justiça trabalhista para a população, esse trabalho sustentável, né? Como é que começou isso? Parece ser algo pioneiro no Brasil, ver um tribunal preocupado
com plantio de mudas, com plantio de árvores e tal. Eu vi a sua participação, eu queria que o senhor comentasse como é que foi o surgimento desse projeto e como é que foi esse trabalho seu na sua atuação direta nisso. Esse trabalho começou com a presidente Ormi, minha antecessora. Certo. Ela fez um acordo com o Instituto Soca para a questão de plantar árvore, de você se aproximar mais dessa questão ambiental. A gente também faz parte do TRIURF, a gente também está na ODS 30. Tudo isso quer dizer o seguinte, Denis, a gente tem que proteger o nosso planeta. O TRT, o dever, ele tem que ser uma locomotiva nessa questão de sustentabilidade. O Barco Escola é interessante, a gente tem levado lá para as comunidades o barco, revitalizando os locais degradados. Então é importante, toda vez que vem gente aqui, autoridades, a gente faz questão que essa autoridade plante árvore aqui no Amazonas e nas comunidades. Perfeito. Então nossa ideia realmente é que o tribunal se engaje, se empenhe, seja um tribunal sustentável, tribunal de referência, até porque nós moramos aqui na Amazônia, que é o pulmão do mundo, que exporta, digamos assim, entre aspas, a chuva para todo o país e todo mundo. É uma preocupação global, né? Não é só de uma ou outra instituição, Não. do governo e tal, é uma preocupação de todos, né? Todas Não. as instituições estão A envolvidas. ODS Né? 30 diz que a gente tem que se preocupar com a sustentabilidade. Sem terceirizar para outros, né? Sem Assumir a terceirizar. responsabilidade. E ser catalisador, a gente ser exemplo, ser referência. Sim. O TRT do trabalho tem que ser referência, não só na parte trabalhista, mas também na parte sustentável, Perfeito. na parte de cooperação, na parte de esporte, na parte do aprendiz, na parte do bicicletário. Então, nossa ideia é ser referência em todas as searas da humanidade. Perfeito. E, presidente, para a gente finalizar, eu costumo finalizar sempre fazendo um questionamento bem simples, mas que fala muito para a gente no que se refere a futuro. Como é que o senhor enxerga a frente aqui do tribunal? Eu sei que a gestão é uma gestão bianual aqui, é isso? É bianual, né? É uma janela curta de atuação, assim, guardadas as proporções. Como é que o senhor visualiza esse tribunal aqui daqui a 10 anos? Como é que o senhor, posicionado à frente da presidência, é claro que a gente vai ter outros ciclos aqui, mas o que o senhor gostaria de ver nesse tribunal daqui a 10 anos sobre os aspectos que o senhor fala a nível de crescimento intelectual dos colaboradores, a nível de influência daquilo que o tribunal representa para a sociedade? O que o senhor enxerga de futuro para esse tribunal, o TRT, aqui daqui a 10 anos? Vou fazer primeiro uma história que você me permitir. A nossa justiça, que eu falo do Brasil, toda a justiça, tinha em 2013, 2014, 110 milhões de processos. Certo. 110 milhões de processos. Hoje, nós estamos, toda a justiça, 70 milhões. Então, o que é que eu enxergo? Primeira coisa, você baixar significativamente a questão de processos. A gente baixou muito em 10 anos. Certo. Porque há um dado também que todo ano chega na Justiça do Brasil mais 30 milhões de processos. Nossa, é muito, hein? Então a gente fez um trabalho muito bom, juízes, servidores, terceirizados, de toda a Justiça para baixar os processos, porque todo ano chega, eu torno a falar, 30 milhões. Então o que eu vejo que tem que fazer? Continuar trabalhando firme, forte, com foco, para baixar cada vez mais o número de processos. Essa é a ideia. Julgar mais e julgar mais rápido. Certo. Buscar um equilíbrio entre o trabalho presencial e o trabalho não presencial. Eu acho que não pode virtualizar tudo, que é importante também o trabalhador, quem procura justiça, ter contato com o juiz, contato com o servidor. Você ouvir as testemunhas, ouvir as partes, é importante essa questão do contato presencial com as partes. Certo. Então, um dos nossos desafios é você diminuir a quantidade de processo e ter um equilíbrio entre o processo virtual, audiência virtual e audiência presencial. Eu vejo isso como os dois pilares da nossa justiça daqui a 10, 15 e 20 anos.
Perfeito. Sendo mais eficiente, né? Sendo mais um tribunal mais eficiente. E mais equilibrado entre a questão presencial e a questão não presencial. A gente evoluiu muito, Denis. A gente tinha, há 10 anos, torna a falar, 110 milhões de processos. Sim. Passamos para 70 milhões, sendo que a cada ano chega no nossa justiça 30 milhões de processos. Entendi. E aí, olhando nessa métrica, olhando para uma escala, havendo a condição de melhoria, de eficiência, a gente diminui bem mais. Muito. Trabalho maravilhoso, primoroso de magistrados, servidores e terceirizados. Excelente. Presidente, então, mais uma vez, obrigado pela sua participação aqui no podcast. Queria que o senhor deixasse aí as suas considerações finais aí, agradecendo já a sua participação aqui. Eu agradeço muito a Deus por chefiar um tribunal tão complexo, que engloba 2 estados, fala 60 idiomas, mas eu tenho a honra de ter pessoas competentes, engajadas, comprometidas com o jurisdicionado. Então, para mim, é uma honra muito grande chefiar esse tribunal durante esses 2 anos que eu estou, para qual fui eleito. Perfeito. Mais uma vez, então, presidente, obrigado mesmo e até uma próxima oportunidade. Quero também agradecer ao Lucas pela ponte e a equipe toda aqui da comunicação, a segurança, a turma toda aqui que está acompanhando a gente aqui nessa gravação. Então é isso, gente, é fim de papo e agradeço a você que está ouvindo a gente aqui, que tem acompanhado as nossas conversas aqui no podcast. Compartilhe essa informação com outros seus contatos. Bora levar essa conversa mais adiante, divulgar e vamos com certeza levar mais essa informação para mais pessoas adiante, ok? Não deixe de compartilhar e a gente se encontra aí num próximo episódio. Valeu, gente. Tchau, tchau.